a desconexão emocional e a exaustão existencial na reta final do descondicionamento. Na reta final do processo de descondicionamento, o indivíduo já não é quem era, mas também ainda não é quem será. Essa zona de transição não é uma etapa gloriosa de iluminação, como a retórica espiritual costuma vender. É uma desintegração silenciosa. O sujeito entra em um campo onde as estruturas emocionais, cognitivas e simbólicas que sustentavam o senso de continuidade se esfarelam. O que surge, nesse ponto, é uma crise de desconexão emocional e exaustão existencial, o colapso inevitável da energia psíquica que mantinha coesa a identidade construída. Essa desconexão não é escolha, nem falha moral. É consequência natural de um processo de limpeza profunda dos implantes sistêmicos. O que antes se chamava vida emocional era, na verdade, um complexo de respostas condicionadas, sustentadas por narrativas de apego, culpa e necessidade. O falso personagem, enquanto estrutura de defesa, dependia dessas respostas para se sentir existente. Quando a consciência começa a desmantelar o condicionamento, esse circuito de retroalimentação emocional se desfaz. O sujeito sente-se, então, efetivamente desligado do mundo, como se as cordas que o mantinham em sintonia com o drama humano tivessem sido cortadas. A primeira impressão é de frieza, mas o que há, na verdade, é desligamento da falsidade emocional. O organismo psíquico, acostumado a se alimentar de estímulos reativos, prazer, medo, expectativa, raiva, crença, esperança, entra em abstinência. As emoções condicionadas deixam de oferecer sabor e a mente experimenta o mundo como um deserto afetivo. Já não há entusiasmo, nem sentido, nem impulso para participar das encenações sociais. Esse vazio, que antes era evitado, agora domina todo o campo da experiência. A exaustão que acompanha esse estado não é apenas física ou mental, é existencial. É o cansaço de ser alguém. A energia vital que antes sustentava a ilusão do eu começa a se retrair, pois o mecanismo de identificação perde função. A psique entra em colapso de propósito. O sujeito percebe que não há mais motivo para continuar investindo na farsa da individualidade condicionada. Esse reconhecimento, ainda que libertador, é também devastador. Sem o apoio das antigas ficções, o ser humano sente-se suspenso num vazio absoluto, sem um lugar no mundo, sem emoção e sem sentido. É aqui que muitos confundem o descondicionamento com depressão. Mas a diferença é essencial. A depressão é um colapso dentro do velho sistema,
enquanto a exaustão existencial do descondicionamento é o colapso do próprio sistema. A depressão ainda luta para restaurar um eu funcional dentro do sistema. O descondicionamento, ao contrário, dissolve qualquer interesse em restaurar o que quer que seja. É o ponto onde a consciência compreende, sem drama, que não há nada mais a salvar. Essa compreensão é árida. O sujeito desperto não sente mais empolgação diante do que antes o movia. Ideais, narrativas, relacionamentos, projetos, crenças. Tudo se torna translúcido, previsível, gasto. A lucidez revela que a maior parte das atividades humanas é apenas movimento automático em torno do medo e do desejo. Nesse ponto, a mente perde seu combustível psicológico. A exaustão não vem de esforço, mas de percepção. Ver com clareza demais consome as ilusões que davam energia. O corpo reage a essa mudança. O sistema nervoso, acostumado a viver em estado de alerta emocional, tenta encontrar novos padrões de funcionamento. Há períodos de profunda lentidão, onde qualquer estímulo social parece intrusivo ou grotesco. O sujeito sente que está desligando-se da humanidade, não por desprezo, mas por incompatibilidade vibracional. É o momento em que o mundo coletivo começa a parecer um teatro de bonecos, previsível, repetitivo, sem substância. As conversas, as relações, os desejos e os sonhos perdem densidade simbólica. Resta apenas uma percepção crua da banalidade essencial de uma existência condicionada. O paradoxo é que essa desconexão emocional, embora pareça desumana, é a etapa necessária para que surja uma sensibilidade não condicionada. Enquanto a mente ainda se alimenta da identificação com os impulsos emotivos reativos, a percepção continua distorcida. A lucidez precisa limpar o terreno até o ponto de não haver mais nenhuma resposta emocional automática. Somente então pode emergir uma qualidade de presença que não depende do estímulo, uma atenção silenciosa que não oscila conforme o humor ou a circunstância. Mas até chegar aí, a travessia é desértica. Há dias em que o sujeito sente que algo dentro dele morreu, e morreu mesmo. Morreu o antigo modo de sentir, de se relacionar, de desejar, de acreditar. Morreu o personagem emocional que buscava segurança, validação, reconhecimento, reciprocidade. O que permanece é uma sensação de esvaziamento total, como se a vida tivesse perdido temperatura. O impulso de participar da comédia humana desaparece. E isso é mal interpretado pelos que ainda vivem sob o império condicionado da reatividade. Eles olham para o sujeito e veem apatia onde há libertação e ausência de empatia onde há lucidez. A exaustão existencial é o ponto
culminante desse processo. Não há mais vontade de resistir e nem de prosseguir. Tudo se torna neutro, sem cor. O sujeito não quer fugir e nem avançar. Simplesmente não vê mais sentido em nenhuma das duas opções. Essa neutralidade é o prenúncio da dissolução do querer. A mente, privada de objetivos, experimenta um colapso energético semelhante ao de um sistema que perdeu sua fonte de alimentação. É o momento em que se compreende, de forma quase física, que a busca era o problema e que todo o esforço por plenitude era, paradoxalmente, a causa do vazio. Essa constatação traz dor, mas também uma paz desértica. A consciência começa a se acostumar à ausência de estímulo. Descobre-se que é possível existir sem motivo, sem ambição, observar sem se identificar, respirar sem esperar, viver a realidade sem se perder em sonhos. É um aprendizado que só ocorre depois da falência total da emotividade condicionada. A desconexão emocional, então, se revela como purificação, não como castigo. O sujeito se torna capaz de ver o mundo sem os filtros da afetividade, o que lhe confere uma clareza quase clínica. Tudo é visto como um processo, não como pessoa, ideia ou valor. A exaustão existencial, por sua vez, funciona como um reset existencial. O corpo e a mente, privados das antigas fontes de dopamina psicológica, entram em repouso profundo. As imaturas ambições cessam. O tempo desacelera. A realidade, antes interpretada, começa a ser simplesmente percebida. Essa fase é desconfortável, porque o falso personagem está morrendo de inanição. Não há mais o que desejar, nem contra o que lutar. Mas, paradoxalmente, é dessa inanição que nasce uma forma nova de vitalidade. Não mais reativa, mas silenciosa. Na prática, a crise se manifesta por sintomas contraditórios: isolamento voluntário, perda de interesse por conversas banais, incapacidade de se envolver emocionalmente com dramas alheios, saturação de estímulos sensoriais e uma profunda necessidade de recolhimento silencioso. Não é fuga, é preservação energética. A estrutura psíquica precisa desse recolhimento para se reorganizar em outro nível de funcionamento. O erro comum é tentar reativar a velha energia condicionada, voltar a sentir como antes, forçar vínculos, reanimar paixões, impulsionar trabalhos sem alma. Isso só prolonga o sofrimento. O descondicionamento não é um processo de restauração, mas de aniquilação gradual do falso. Quando o indivíduo resiste, a dor se intensifica. Quando se entrega, o vazio começa a se estabilizar. A entrega aqui não é passividade, mas reconhecimento lúcido da irreversibilidade. Já não é possível voltar a dormir. Já não é possível comungar com o que é falso. O que morreu não pode ser ressuscitado. E o que está nascendo ainda não tem forma. Essa ambiguidade define a crise final. O sujeito vive sem narrativa, sem engajamento, sem mapa, sem promessa de recompensa.
Tudo o que resta é observar o desmonte, dia após dia, até que o próprio observador se dissolva na observação. No silêncio dessa fase, surge uma nova espécie de percepção. Ela não depende de emoções nem de pensamentos. É uma presença direta, nua, desprovida de interpretação. A desconexão emocional, vista de fora, parece insensibilidade. Vista de dentro, é lucidez radical, o fim da necessidade de reagir. A exaustão existencial, vista de fora, parece derrota. Vista de dentro, é o colapso da resistência. O sujeito deixa de se mover por compulsão e começa lentamente a viver por consciência. Esse estado não é permanente nem glorioso, é uma transição. Com o tempo, a sensibilidade retorna, mas de outra natureza. Não é mais emocional, mas perceptiva. O ser humano volta a sentir, mas sem se prender. Volta a agir, mas sem se identificar. Volta a viver, mas sem carregar a ilusão de que há algo a conquistar. A desconexão emocional, portanto, não é o fim da humanidade. É o fim da sentimentalidade mecânica. E a exaustão existencial é o prelúdio da quietude consciente. No fim, o que parecia uma crise é, na verdade, um parto invertido. Em vez de nascer para um mundo, o indivíduo nasce para o silêncio. O ruído emocional cessa e o que resta é uma lucidez sem centro, sem direção e sem necessidade. O descondicionamento cumpre, então, sua última função: libertar o sujeito da própria estrutura que o fazia sofrer, a necessidade de sentir para se saber vivo.